Vamos então para mais uma aula de Excel. Essa aula é muito importante, que nós vamos falar dos operadores matemáticos e as suas prioridades. Então eu já mostrei como fazer uma fórmula usando o operador de soma, né, aquele símbolozinho de mais, e mostrei como fazer usando a função somatório. Além do mais, né, da adição, nós temos outros operadores que nós vamos usar o tempo todo nas nossas fórmulas, que são eles: potenciação. Para fazer uma potência no Excel, nós vamos usar o símbolozinho aqui de circunflexo. Então, quando eu quero elevar um número ao quadrado, elevar um número do cubo ao cubo, né, eu vou usar esse símbolo. O asterisco, ele é uma multiplicação. Então, se eu quero multiplicar um número pelo outro, eu vou usar o asterisco. Eu tenho uma barra, sempre que eu vou fazer uma divisão, né, vou pegar 10 dividido por 2, eu vou usar a barra para indicar que é uma divisão. A adição, o símbolozinho de mais, e a subtração é o tracinho simples. Então, esses são os operadores aritméticos que nós vamos usar para fazer as nossas fórmulas. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma potência igual 3, isso aqui significa que está elevando a 2. Então, 3 elevado a 2. E vai me dar o resultado de 9 na célula. A multiplicação, coloco igual para indicar como uma fórmula, 2 vezes 3. Vai me dar o resultado na célula de 6. A divisão, igual 10 dividido por 2, vai me dar o resultado de 5. A adição, igual 2 mais 3, vai me dar o resultado também de 5. A subtração, igual 5 menos 3, vai me dar o resultado de 2. Então, esses são os operadores aritméticos que nós vamos usar sempre que a gente for fazer as nossas fórmulas. Mais para frente nós vamos precisar também dos operadores relacionais, que são operadores de igualdade, maior que, menor igual, maior igual, diferente. Mas nós vamos mexer com eles só quando a gente estiver vendo a parte de função um pouco mais à frente. Vamos agora então pensar nos operadores matemáticos. Quando a gente vai fazer uma fórmula no Excel, é idêntico à matemática, né? Então, quando você tem uma fórmula que você tem uma potência, você tem uma multiplicação, você tem uma adição, você tem uma subtração, tudo isso misturado, nós temos as prioridades dos operadores. Então, a gente tem que saber isso muito bem para criar as nossas fórmulas de forma correta. Então, olha só, aqui nesse exemplo, qual que é o operador quando você tem numa fórmula todos esses itens, exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração? Qual que é a prioridade? Se você tem tudo isso numa fórmula, qual que é executado primeiro? Então, sempre no Excel quanto na matemática, quando você tem todos esses itens, a primeira coisa que vai ser feita vai ser a potência. É o primeiro nível. No segundo nível, se você tem uma potência, além dela você tem uma multiplicação, divisão, soma e subtração, depois sempre vai ser feito a multiplicação ou a divisão, né? Aquela que vier primeiro. Aqui está um ezinho aqui, mas aqui na verdade é ou. Multiplicação ou divisão, né? Então, se você tem uma adição, depois uma multiplicação, ele sempre vai executar primeiro a multiplicação e só depois a adição. E por último apenas a adição ou a subtração, também qual das duas vier na frente vai ser executada aí na frente. Então a ordem é essa, e a gente tem que saber isso para a gente poder fazer as nossas fórmulas de forma correta. Primeiro sempre a potência, depois a multiplicação ou a divisão, depois a adição ou a subtração. E quando a gente precisa alterar essa ordem, da mesma forma que na matemática, se eu quero fazer uma adição antes da potência ou antes da multiplicação, por exemplo, basta eu colocar essa adição entre parênteses. Então, quando eu tenho alguma coisa entre parênteses, aquilo sempre é executado primeiro. Então, é importantíssimo a gente entender essa prioridade para não cometer erros na hora de criar as nossas fórmulas. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Sugiro que você dá uma pausazinha no vídeo, tente calcular isso mentalmente para ver se você realmente entendeu essa prioridade. Então, nessa fórmula aqui, 2 mais 2 elevado
ao quadrado. Qual seria o resultado? Bom, então eu tenho uma soma e tenho uma potência. Então ele faz primeiro o quê? A potência. Então ele pega o 2, eleva ao quadrado, vai dar 4. Depois vai somar com 2. Então o nosso resultado vai ser 6. Já nesse outro caso aqui, como a gente tem um parênteses, ele vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses. 2 mais 2 é 4. E só depois vai elevar ao quadrado, o que vai me dar o resultado de 16. Então o parênteses faz toda a diferença em uma fórmula. Nesse exemplo, 10 dividido por 2 mais 3 vezes 2. É muito comum as pessoas errarem, né? Porque vem simplesmente daqui, 10 divide por 2, soma 3, multiplica por 2 e vai dar um resultado errado. O correto aqui é o quê? O que você faz primeiro? Você tem uma divisão, uma soma e você tem uma multiplicação. Então nesse caso, 10 dividido por 2 vai ser 5, mais 3 vezes 2, 6. Então você vai pegar 5 mais 6, vai te dar o resultado de 11. E um último exemplo, colocando parênteses, 10 dividido 2 mais 3, 5. Então 10 dividido por 5, 2 vezes 2, vai te dar o resultado de 4. Então esses são os operadores matemáticos, e aqui a gente tem uma ideia de como que essa prioridade faz alterações no resultado, né? Se você não usar um parênteses, por exemplo, seu resultado vai ficar totalmente errado aí, de acordo com o que você estiver fazendo. Então vamos lá para a tela do Excel agora ver isso na prática, na criação de uma determinada fórmula. Vamos então dar um exemplo aqui de como usar uma fórmula usando esses operadores. Vamos supor que eu queira calcular uma média aqui do meu queijo, tá? Então eu tenho função que faz a média, que facilita muito, mas eu quero mostrar como que a gente faria essa fórmula utilizando aqui as referências com uma fórmula simples. Então aqui eu vou posicionar onde eu quero o resultado e aqui eu vou chamar de média. E eu vou calcular a média. O que é uma média? Seria a soma desses três valores dividido por 3, correto? Então como é que eu vou calcular isso? Vou colocar o sinal de igual, vou pegar aqui a referência onde está o 1500, mais vou pegar o valor de fevereiro, mais vou pegar o valor de março. Então eu estou somando os três e agora eu vou simplesmente dividir por 3. Então o que eu estou fazendo? Somando todos os valores, estou dividindo por 3. Quando eu estou Enter, vai me dar um resultado. Está correto esse resultado? Se eu estou tirando uma média e essa média está me dando 3.110, ela está correta? Só de bater o olho eu vou ver que não, né? Porque se eu tenho aqui 1.500, 1.250 e 1.080, essa média jamais vai poder ser tão grande assim, né? Porque ele soma os 3 e divide por 3, nunca vai poder dar um número tão grande. Então o que eu fiz de errado nessa fórmula aqui? Vou editar ela aqui. Sempre que eu estou em cima de uma célula e quero editar, eu posso dar o F2, que ele abre ela aqui para mim. Então o que eu fiz de errado? O que nós vimos aqui agora? Que eu tenho soma e eu tenho divisão. Qual que é a prioridade do operador? A soma ou a divisão? A divisão, né? Então ele sempre faz a divisão antes da soma. Então o que está acontecendo? Ele está pegando aqui o H7, que é o 1080, dividindo por 3 e só depois está somando o F7 e o G7. Então nesse caso aqui, se eu fosse calcular a média dessa forma, o que eu tinha que fazer? Vir aqui, colocar um parênteses em tudo que eu quero somar. Agora sim eu defini uma prioridade. Então ele está somando tudo que está dentro do parênteses e só depois está dividindo por 3. Então quando eu dou Enter, ó, ele vai ter calculado aí a média agora de forma correta. 1276,66 é a média desses 3 meses aqui, tá? Ficou com 3 casas decimais, depois eu vou mostrar como que a gente formata essas casas decimais certinho. E aí eu teria que fazer a média para cada um deles.
correto? Poderia vir aqui e simplesmente fazer tudo de novo na manteiga, fazer tudo de novo no iogurte e fazer tudo de novo no pão de queijo. Porém, vamos pensar comigo. Eu tenho 4 produtos. Imagina se eu tivesse 100 produtos, 500 produtos, 1000 produtos. Eu daria conta de fazer essa média igual eu fiz aqui manualmente para cada um deles? Provavelmente eu ficaria um dia inteiro para fazer e correria um enorme risco de errar nessa operação. Então, o Excel, o grande barato dele é isso, ele facilita a nossa vida. Então, quando eu tenho uma fórmula, seja qual for, que são padrões todas elas, igual essa fórmula média, é a mesma aqui, 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 só muda o que? As referências, o resto é tudo igual. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Ao invés de vir aqui e fazer manualmente cada uma delas, eu posso simplesmente copiar e colar essa célula. Então, como é que eu copio uma célula? Ctrl C. Quando eu pressiono Ctrl C, ela vai ficar em evidência, né, mostrando que está sendo copiada. E eu vou simplesmente marcar todas onde eu quero colocar. Eu quero nessas 3. E posso dar Enter ou pressionar Ctrl V. Então, se eu vier e dar Enter, ó, pronto. Ele já copiou a fórmula para todas. Ó. Então, olha só, aqui é F7 mais G7 mais H7, nessa aqui já é F8 mais G8 mais H8, aqui já é F9 mais G9 mais H9, e aqui F10, G10, H10. Então, o Excel é muito inteligente nisso. Como padrão, essas referências dele são relativas. Então, sempre que eu copio e colo uma fórmula, as referências elas vão mudar. Então, quando ela muda, ela atualiza e te permite que você simplesmente copie e cole e os seus resultados fiquem certos. Vamos ter casos específicos que a gente não vai querer que essa célula atualize, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, ok? Mas essas células básicas, basta a gente copiar e colar que nós vamos ter o resultado. Aqui embaixo seria a mesma coisa. Se eu pegar janeiro, vier aqui e fizer uma soma, vou vir aqui no somatório, somar tudo e dar Enter, eu poderia simplesmente copiar e colar, ó, em todas elas. Já que todas são o mesmo padrão, quando eu colo, meu resultado já está correto de uma forma bem fácil e simples. Então, com isso, eu ganho muito tempo. Você nunca vai ficar fazendo fórmula por fórmula, que você vai perder tempo à toa. Basta você fazer a primeira, copiar e colar. Vou mostrar aqui, ó, outra forma de fazer isso, tá? Quando você tem uma determinada célula com a sua fórmula, você pode clicar também aqui nesse quadradinho. Ó, se eu chegar aqui no cantinho da célula, ó, cruzando, eu vou ver que ele vira um sinalzinho de mais. E se eu clicar e arrastar, ó, ele também copia a célula para mim. Então basta eu clicar na primeira, ó, fazer aqui de novo, vou somar, vou dar Enter. Então, se eu tenho a primeira fórmula, eu clico, pego aqui onde vira no finalzinho de mais e arrasto com o mouse para onde eu quero, e ele também vai copiar essa fórmula para ficar certinho. Então, copiar e colar a gente vai usar o tempo todo no Excel, e isso vai fazer com que a gente ganhe muito tempo com isso, ok? Então, posso copiar e colar sempre que for trabalhar com fórmula. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volte no vídeo, acompanhe, e eu vou deixar um exercício para a gente praticar, e nunca se esqueça que praticando é que realmente aprende. Um abraço e até a próxima.